cortar a produção de petróleo e estabilizar os preços em meio à crise econômica provocada pelo coronavírus. E para comentar sobre isso, Mariana Janjá, como nossa correspondente de Nova York, que fala agora para a gente. Mariana, bom dia. Explica para a gente sobre, por gentileza. Bom dia, Karina. Bom dia a todos. Karina, os países da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, anunciaram que devem cortar a produção em 10 milhões de barris por dia, isso nos meses de maio e junho, para tentar estabilizar, então, o preço do petróleo. Agora, o que acontece? Alguns países hoje, principalmente a Arábia Saudita e a Rússia, devem pressionar o México para que o México também concorde com essa determinação e esse acordo possa seguir em frente. Ontem à noite, o presidente Donald Trump, que acompanha de perto essas negociações, ele tenta ali conversar já há tempos com a Rússia e com a Arábia Saudita, até porque está preocupado, com os impactos de toda essa crise do petróleo na própria indústria do petróleo norte-americana, que é muito prejudicada sim. Ele disse ontem que essa crise deve levar a demissões no setor em todo o mundo, mas se mostrou otimista com a possibilidade desse acordo dos países, então, que devem reduzir essa produção de petróleo em 10 milhões de barris por dia, Karina. Agora a gente só fica esperando, então, o que vai ser decidido nessa reunião, nessa conversa de hoje dos países e se o México também vai concordar com esse acordo, Karina. Você continua acompanhando, qualquer novidade já sabe, é só falar com a gente. Agora, sobre a pandemia do coronavírus, Mariana, sobre os números, o balanço aí, os Estados Unidos já ultrapassaram a Espanha e são o segundo país com o maior número, de mortes causadas pela Covid-19. O que as autoridades por aí dizem sobre isso? Karina, as autoridades por aqui dizem que mesmo que a taxa de contágio esteja caindo, aqui em Nova York, por exemplo, a gente tem alguns sinais de que as medidas de distanciamento social estão funcionando e o número de hospitalizações por dia começa a cair por aqui, as mortes continuam subindo porque eram pessoas que já estavam internadas em situação grave, mas é claro que a situação ainda é muito complicada em todo o país e não dá para descuidar, senão as hospitalizações voltam a subir também, além do número de mortes. Agora aqui já são mais de 16 mil mortes causadas pelo coronavírus, então, em todo o país. Como você disse, os Estados Unidos já são o segundo país com maior número de mortes por causa do coronavírus em todo o mundo, atrás apenas da Itália, e as autoridades dizem que os Estados Unidos podem chegar ao pico, ao ápice nesse número de mortes neste domingo. Já tinham avisado, que seriam 2 semanas de muito sofrimento para os americanos. Só aqui no estado de Nova York, por exemplo, já são mais de 7 mil mortes, então imagina só isso, E aqui existe uma outra preocupação. Aqui esse vírus, isso acontece também em outras partes do país, mas aqui isso fica ainda mais evidente. O vírus é mais letal entre as populações de negros e latinos, então tem uma taxa de mortalidade maior entre essas populações. Por que isso acontece? Fatores socioeconômicos. Essas são as populações predominantes nas áreas mais pobres aqui de Nova York. A gente pega o mapa da cidade de Nova York ali de casos e fica evidente, é visível que nas áreas de periferia, nas áreas mais pobres, como sempre, isso em todo o mundo, o número de casos é maior, as pessoas são mais afetadas por causa disso, porque são pessoas que muitas vezes, por exemplo, os imigrantes que não têm documentação, ou então pessoas mais pobres que não têm convênio de saúde, não têm acesso aos hospitais, acabam não procurando o atendimento médico, e sem falar também que as pessoas nessas áreas podem trabalhar mais em funções que são consideradas essenciais, ou seja, funções que não puderam parar, que não têm home office, e aí essas pessoas têm que continuar saindo de casa todos os dias, pegando o metrô, muitas vezes se deslocando, atravessando a cidade para ir trabalhar e se expondo ao risco. Então, por causa disso, o governo aqui de Nova York já anunciou ontem que deve intensificar a estratégia de combate ao coronavírus nessas regiões, deve instalar mais centros de testes nessas regiões e acompanhar de perto, então, essas populações especificamente para, combater essa situação complicada, preocupante, Kalina.